Oi gente, aqui é a Bruna do Take Me to Travel e hoje eu quero falar para você a diferença entre fechar um pacote com uma agência ou com um site online. Então, depois da vinheta. Então, antes de começar, eu quero te falar que se você precisa de ajuda para alguma coisa na sua viagem, pode ser uma cotação, um roteiro personalizado ou até uma consultoria, você pode contar comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui e no box de descrição aqui embaixo. Então, vamos para a diferença de fechar um pacote sozinho nessas empresas online ou para uma agência de viagem. Bom, eu primeiro quero te falar que todos esses sites são agências de viagem. Você não compra nada sozinho, não existe como você comprar nada sozinho. Então, você está sempre comprando com uma operadora ou com uma agência de viagens, independente se você está fechando online ou com uma empresa física ou por e-mail ou em qualquer outra situação, você sempre está fechando com uma operadora ou com uma agência de viagens. Não tem como, vou fazer uma viagem sozinho e fechar tudo por conta própria. Não existe conta própria. Você sempre está tratando com uma empresa e essas empresas são sempre operadoras ou agências de viagem, certo? Então, qual que é a diferença de você fechar com uma empresa online ou você fechar com uma agência, tá? A diferença dessas empresas online é o pós-venda. Então, você não vai ter o pós-venda. Você não vai ter uma pessoa que realmente vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas. Você conhece aquela expressão barato sai caro? É exatamente esse o momento em que você vai utilizar essa expressão. Porque muitas vezes essas empresas online até são mais baratas, mas elas não são as melhores. E às vezes elas nem são a mais barata. Tem muita empresa aí que eu vejo desmascarando o valor de hotel, botando um valor mais barato, e quando você chega no hotel você tem que pagar mais taxas de resort que você nem sabia que você tinha que pagar. A mesma coisa aluguel de carro, onde tem um monte de empresa que vende aqui sem aluguel nenhum, aí você chega lá no balcão da operadora e você tem que tem que contratar seguro de carro, porque você não vai sair com um carro sem seguro, né? Então, assim, tem muita coisa que é aquele famoso o barato sai caro, tá? Aquele bem pegadinha pra te vender uma coisa que não vale a pena, então sempre fique de olho nessas coisas. A mesma coisa com passagem aérea, por exemplo, como você compra às vezes em muitos lugares, não vou citar nomes de sites, mas você sabe que sites que eu tô falando, onde você compra diretamente pelo site a passagem aérea e não através de uma pessoa que está realmente te orientando. Então, quando você compra diretamente por esses sites, você às vezes não presta atenção em alguns detalhes, como a troca de aeroporto que pode ter, o tempo de escala que às vezes tem, e às vezes até a franquia de bagagem. Tá? Porque tem muita gente que compra, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu moro em Santa Catarina, então para eu fazer uma viagem internacional, eu geralmente pego voos em Floripa e de Floripa eu vou geralmente para São Paulo ou Rio de Janeiro, que é onde sai a maioria dos voos internacionais. Então é geralmente isso que eu faço. Eu sempre tenho que fazer uma escala, né, uma conexão em São Paulo ou Rio de Janeiro, depende dos casos. Mas tem muita gente que faz o quê? Compra uma passagem saindo diretamente de São Paulo e esquece que tem esse outro trecho aqui dentro do Brasil que tem que fazer. E pensa, não, mas eu compro depois o trecho interno depois, porque daí vai ser mais barato. Primeiro, que nem sempre sai mais barato. Segundo, que esquece que a bagagem é diferente. Para um voo internacional, você tem uma quantidade diferente para um voo que é nacional, que é um voo doméstico, que a gente chama. Então, às vezes, você vai ter que pagar um excesso de bagagem tão grande que a diferença não valeu a pena. Né? Outra coisa, tem muita gente que às vezes pousa em Miami, mas por uma diferença mísera de valor. Gente, deixa eu já falar uma coisa aqui. Tem vezes que realmente vale mais a pena você pousar em Miami do que em Orlando e pegar um carro, dependendo da diferença de valor. Mas muitas vezes o valor é muito pequeno e esquece que você tem que alugar um carro ainda para fazer esse percurso. E mesmo que você vá alugar um carro para sua viagem, você esquece que tem todos os pedágios pelo caminho, toda a gasolina do caminho. E você esquece que você vai ter acabado de passar por uma viagem internacional, passado no mínimo 8 horas dentro do avião, sem contar todo o tempo de aeroporto, todo o tempo de escala, tudo isso, e você ainda vai pegar o carro e dirigir mais 3 a 4 horas de viagem até Orlando. É muito cansativo. Eu não acho que vale a pena. Claro, tudo depende de valores. Às vezes o valor tá tão barato para Miami que nem que você tenha que dormir uma noite em Miami, curte já um pouco da cidade, depois pega o carro e vá, mas nem sempre vale a pena. Enfim, aonde eu quero chegar com tudo isso é que muitas vezes fechando sozinho, né? Que não é bem sozinho, mas fechando sozinho, você não consegue realmente aproveitar 100% da sua viagem, porque você vai cair naquelas pegadinhas de muitos sites que você não consegue, às vezes, prestar atenção que tem essas pegadinhas, e a sua viagem vai ser mais cara, ou você vai se incomodar mais na sua viagem do que você achava que você iria.
E a quantidade de reclamações que eu já vi em muito site por aí, onde a pessoa chega no hotel e não existe reserva, ou a pessoa chega no balcão da locadora e não existe reserva do carro, não existe aluguel do carro, ou a pessoa chega e tem que pagar coisa a mais, ou ainda usa o ingresso errado, ou o ingresso não é válido. Tem tanta pegadinha, tanta coisa, sem contar pessoas que às vezes assim, na semana da viagem recebe um e-mail que a viagem inteira foi cancelada, que a reserva do hotel foi cancelada, que a reserva da passagem aérea foi cancelada. Aí você para pra pensar, meu Deus, uma semana, a pessoa já planejou tudo, já viu as férias, já tá preparando mala, já tá vendo tudo certinho, aí chega na semana e é tudo cancelado. Então, assim, ó, realmente aquele barato sai caro, sai muito caro, e é a sua viagem, tá? Então, assim, é isso que eu quero deixar bem claro, é a sua viagem. Até que ponto vale a pena você economizar para depois ter dor de cabeça? É a sua viagem dos sonhos. Às vezes vale mais a pena você pagar, sei lá, R$200 a mais. Às vezes a diferença é tão pequena, às vezes é R$200 e às vezes nem é diferente, tá? Então, entre em contato com alguém ou entre em contato comigo e traga os valores dessas empresas online. E você vai ver que às vezes a diferença não é muito grande e você vai ter uma assistência muito melhor, um pós-venda que você não vai acreditar, até as próprias dicas de viagem, a própria ajuda na escolha do que é o melhor para você, na própria ajuda da escolha dos hotéis, que tem muito hotel aí que eu não sei de onde vem a avaliação, que eu já fiquei em hotel tão ruim, que a avaliação era maravilhosa em alguns sites e para pensar, meu, quem é que deu essa avaliação, gente? Quem? Eu não entendo. Enfim, tudo pode acontecer, né? Então, sempre consulte um agente de viagens e sempre faz muita diferença. Ou até uma consultoria, se você contratar uma consultoria de viagem, você já vai conseguir ajuda em muitas outras coisas e você vai conseguir ver muitas outras coisas que você não conseguia perceber antes. E eu percebo isso porque tem muita gente que me contrata e eu começo a mostrar todos os detalhezinhos de cada venda, de cada coisa, e a pessoa assim, meu, fala pra mim, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu falo, por isso que tu me contratou, né? Porque é exatamente essa a minha função, é mostrar todos os poréns, todos os detalhes e realmente botar na ponta do lápis e ver o que vale mais a pena e o que não vale mais a pena. E esses fechar sozinho aí pelos sites online não vai fazer isso. Então é isso, eu espero que você tenha entendido um pouco o que vale mais a pena e um pouco dessa diferença de fechar sozinho, que não é fechar sozinho. Sempre tem uma pessoa por trás, uma agência por trás. A diferença é que fechar sozinho não vai ter ninguém te dando assistência se der algum problema. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E um beijo e até a próxima.